Olá, gente. Aqui é o professor Marcelo França, da disciplina de Geografia, para a turma do segundo ano matutino. E na aula de hoje estudaremos o seguinte tema: energia, recurso estratégico para o Brasil. Para melhorar suas condições de vida, o homem foi consumindo quantidades crescentes de energia. Se refletirmos sobre o consumo de energia para diversos fins, perceberemos que ela é indispensável. No entanto, o ser humano dificilmente se pergunta de onde provém a energia que consome, apesar das fontes que tradicionalmente lhe fornecem energia serem esgotáveis. Então, a energia vai se apresentar de diferentes formas: mecânica, elétrica, luminosa, química, nuclear, entre outras. E podemos fazer a seguinte classificação: energia não renovável, que é aquela que leva milhões de anos para se recompor no ambiente, e energia renovável, são aquelas que suas fontes se recompõem em pouco tempo. O Brasil é um país com estrutura energética privilegiada, pois nosso potencial hídrico energético é elevado. Além disso, a obtenção de energia com a biomassa como fonte primária e a produção de petróleo e gás vem aumentando. Apesar disso, ainda não conseguimos alcançar a autossuficiência por falta de investimentos consistentes. Ao analisarmos o gráfico, vamos perceber que 60,5% são de fontes não renováveis, e os setores que mais consomem energia em nosso país são o industrial e o de transporte. No Brasil, a energia que movimenta a indústria, transporte, o comércio e demais setores econômicos, ao se deslocar da fonte até o destino, pode ocorrer perdas como vazamentos de gás e petróleo. Então, o carvão mineral, fonte de energia não renovável, é bastante utilizado nas usinas termoelétricas, nos altos fornos das siderúrgicas e como matéria-prima na indústria química. O hemisfério sul, em geral, não apresenta grandes reservas de carvão mineral, e as brasileiras, além de pequenas, são de baixa qualidade e por isso não serve para uso na siderurgia. No Brasil, para produzir energia, o carvão mineral é queimado nas termoelétricas e os maiores produtores desse recurso são os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já o petróleo é um combustível fóssil encontrado somente em bacias sedimentares. Sua origem se dá por meio da sedimentação de substâncias orgânicas, restos de animais e vegetais. Apesar da exploração do petróleo como fonte para a indústria moderna, sua utilização remonta à antiguidade, quando os egípcios já utilizavam para a produção de armas. Na América pré-colombiana já se utilizava para a pavimentação de ruas, mas foi graças à primeira revolução industrial e à invenção do motor a combustão que o petróleo ganhou força e espaço na economia mundial. No Brasil, a história do petróleo começa após descobertas na Bahia, com perfurações em pequenas escalas, até que Getúlio Vargas instituiu o monopólio estatal da pesquisa e lavra, refino e transporte do petróleo e seus derivados. Aí que surge também a Petrobras. Após algumas décadas, houve a flexibilização desse monopólio, com a permissão para outras empresas para competir com a Petrobras. No ano de 2007, vamos ter a descoberta do pré-sal na Bacia de Santos, com grande concentração de petróleo e gás em seções. O termo pré-sal faz referência a um conjunto de rochas localizadas nas porções marinhas de grande parte do litoral brasileiro. De acordo com os dados de 2018 da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis, o Brasil produz cerca de 3,3 milhões de barris de óleo, equivalente por dias de petróleo e gás, dos quais em torno de 54%
são provenientes dos reservatórios do pré-sal. O maior produtor de petróleo de gás natural em fevereiro foi o Campo de Lula, na Bacia de Santos, com média produzida de 885 mil barris de petróleo por dia e 37,5 milhões de metros cúbicos diários de gás natural. Os campos operados pela Petrobras produziram 94% do petróleo e gás natural. O gás natural se forma junto com o petróleo, portanto, é oriundo de matéria orgânica marinha transformada pela pressão e temperatura do interior do planeta. Entre os países com maiores reservas de gás natural, vamos ter Rússia, Irã, Catar, Arábia Saudita, entre outros. O gás natural vai ser utilizado em usinas termoelétricas e também como combustível, gás natural veicular. O Brasil é um país relativamente pobre em relação à energia não renovável, porém possuímos um grande potencial energético quando se trata de energia renovável. Basicamente, a produção de energia no Brasil vai vir de 3 tipos de usinas, sendo elas hidrelétricas, termoelétricas e nucleares. Mas sem sombra de dúvidas, as hidrelétricas é a maior responsável por essa produção, como podemos ver no gráfico. A produção de energia hidrelétrica no país é responsabilidade do governo, pois ele controla a maior parte das estatais do setor, sendo a Eletrobras a responsável pelo setor através de suas subsidiárias. A construção de grandes usinas hidrelétricas gera muitos impactos ambientais. Já se tratando da energia nuclear, ela é proveniente da fissão do urânio em um reator nuclear. No final dos anos de 1960, o governo brasileiro decidiu ingressar na geração termonuclear, visando conhecer melhor essa tecnologia e adquirir experiências para um futuro supostamente promissor da opção nuclear. Então, houve a decisão de construir uma usina nuclear para complementar a energia do Rio de Janeiro, com a construção de Angra 1 e logo depois Angra 2. Embora seja a terceira maior geradora de eletricidade no mundo, evitando a emissão de poluentes, a energia nuclear tem sido vista mais como um perigo de autodestruição do que uma fonte ilimitada de energia, como esperado no início do seu desenvolvimento. Desastres como os de Chernobyl, na Ucrânia, acabaram gerando esse medo. Já a biomassa é todo recurso renovável oriundo de matéria orgânica, podendo ser de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada na produção de energia. Esse tipo de recurso apresenta muitas vantagens, como seu aproveitamento, que pode ser feito diretamente por intermédio da combustão em fornos e caldeiras, por exemplo. No médio e longo prazo, temos o desenvolvimento de pesquisas para um maior aproveitamento energético da biomassa. No Brasil, a imensa superfície do território nacional, quase toda localizada em regiões tropicais e chuvosas, oferece excelentes condições para a produção do uso energético da biomassa em larga escala. Então vamos ter a biomassa, o etanol. Então a história da utilização do álcool no Brasil surge no período em que o governo buscava reorganizar seus fornecedores e suas matrizes energéticas devido à crise mundial do petróleo. Vamos dessa forma ter a criação do Programa Nacional do Álcool, PROÁlcool, com o objetivo de estimular a produção do álcool e atender às necessidades do mercado interno e externo e atender às políticas de combustíveis automotivos. Nós vamos ter também a biomassa biodiesel. O biodiesel é um combustível renovável derivado de óleos vegetais
podendo ser extraído esses óleos do girassol, mamona, babaçu e demais oleaginosas, ou de gorduras animais, usado em motores diesel em qualquer concentração de mistura com esse derivado do petróleo. A preocupação mundial com o desenvolvimento sustentável tem feito com que pesquisas desenvolvam combustíveis menos poluentes, economicamente viáveis e de origem renovável para alcançar melhorias ambientais desejadas. Já a energia solar, como o próprio nome indica, refere-se à energia cuja fonte é o Sol. Sua captação pode ser feita por meio de diversas tecnologias, como painéis fotovoltaicos, usinas heliotérmicas e aquecedores solares. Energia solar fotovoltaica nada mais é do que a conversão direta da radiação solar em energia elétrica. No sistema heliotérmico, a energia proveniente do Sol é transformada em calor, aquecendo principalmente a água de residências, hotéis e clubes. Para que isso seja possível, são utilizados painéis solares, espelhos, coletores, heliostatos, que refletem a luz solar, concentrando-a em um único ponto no qual há um receptor. O Brasil foi o primeiro país subdesenvolvido a fabricar células fotovoltaicas, por estar localizado próximo à linha do Equador, uma região de alta incidência solar. O país conta com um cenário extremamente favorável para a geração de energia a partir da energia solar. E por último, vamos ter a energia eólica, que é a energia proveniente da força dos ventos. Por isso, é considerada como uma das formas em que se manifesta a energia do Sol, pois o vento é o movimento do ar em decorrência do aquecimento irregular da atmosfera pela radiação solar. Essa energia contida no vento pode ser usada para a geração de eletricidade. É uma energia limpa e renovável, por isso é cada vez mais utilizada em todo o mundo. A transformação de energia dos ventos em energia elétrica é realizada através de um equipamento chamado de aerogerador ou turbina eólica. Os países líderes na utilização de energia eólica são China, Estados Unidos e Alemanha. O Brasil apresenta um elevado potencial eólico, principalmente nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste do país. E como atividades, vocês irão fazer os exercícios no livro nas páginas 595 e 596. Como atividade extra, vocês irão fazer uma pesquisa e produzir um resumo sobre o potencial energético do RN para a energia eólica e após me enviarão por e-mail.